Boa tarde para todos. Yom Tazarai. Sheni. Quer dizer o que isso? Boa tarde de segunda-feira. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, neste canal lindo e maravilhoso chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata. Palavra dita em seu momento certo. Curte aí o vídeo, se inscreva neste canal, sempre você vai receber atualizações de vídeos novos, de comentário bíblico, de curiosidades bíblicas e de cultura e as demais. Quero cumprimentar a todos com Shalom Aleikum, Aleikum Salah, Shalom Kavai, paz e esperança, Shalom Lahema, paz e prosperidade para todos. Eu quero fazer um comentário bíblico sobre 8 tipos de pastores que tem nesta geração. 8 tipos de pastores que tem nessa geração. Qualidade de pastores, 8 qualidades de pastores que tem nessa geração. Vamos lá. Primeiro, para a gente entender o que é a palavra pastor. A palavra pastor no original do hebraico é chamada shevat. Shevat é aquele pastor, aquele homem que dá a sua vida pela ovelha, que morre pela ovelha, salva a ovelha. Morre ele, mas ele salva a ovelha que ele ama. Então vamos lá. A primeira qualidade ou tipo de pastor se chama pastor ungido por obrigação. O que é um pastor ungido por obrigação? Quando a gente olhamos a palavra de Deus, existe um ditado muito popular chamado assim: filho de peixe, peixinho é. Filho de peixe, peixinho é. Significa o quê? Que se o pastor é presidente do ministério, o filho dele também se tornará pastor. Se o pai dele é pastor, o filho também se tornará pastor. O interessante disto, meus amados irmãos, é que isso tem também na cultura judaica. Na cultura judaica, se o pai apacenta ovelhas, o filho também apacentará as ovelhas. Se o pai é sacerdote, o filho também se tornará sacerdote. Se o pai é profeta, o filho também se tornará profeta. Se o pai é um rei, o filho será o príncipe, e assim sucessivamente. Mas aí a gente entendemos que é o pastor por obrigação, ungido por obrigação, nada por chamado, nada por escolhido, por obrigação. Vamos lá para um outro tipo de pastor. O segundo tipo de pastor é o pastor ungido por necessidade. O que acontece? É um pastor que não tem experiência, não é um pastor que tem maturidade espiritual, é um pastor que foi ungido por questão de necessidade. Como assim, irmão André? Porque não teve outra pessoa naquele momento oportuno, naquele lugar, e então pensaram, a gente estamos numa necessidade de alguém, então vamos ungir e consagrar alguém. Aí não olha se tem chamada e se é escolhido. Então vamos lá para o terceiro pastor, pelo terceiro tipo de pastor, pela terceira qualidade de pastor. A terceira qualidade é o pastor ungido por inveja. Por um caso de um pastor ser muito conhecido, e aí o que acontece? O pastor olha para o cargo dele, fica com inveja e ele fala, também quero ser pastor. Por questão de dinheiro, por questão de inveja, por questão de situação financeira, mas é um pastor que não respeita ninguém, é um pastor que gosta muito de elogio dos crentes, é um pastor que não admite conselho do membro, conselho do ombreiro, é um pastor que não dá carta de mudança para ninguém. Então vamos lá. O quarto pastor ungido é o pastor ungido pelo povo. Como que seria esse pastor ungido pelo povo? A Bíblia diz que Samuel ungiu Saul. Quem era Saul? Saul era um das pessoas que foi escolhida pelo povo para ser rei de Israel. Mas a Bíblia diz que Saul, ele desrespeita a Deus, não obedece a Deus e cumpre com seus próprios desejos.
Ele não quer mais saber de obedecer, não quer saber de cuidar do povo, não quer saber de cuidar daquela geração. Então o que acontece é que existe pastores igual a Saul. Não se importa pela ovelha. É o pastor ungido pelo povo. Agora vamos pela quinta categoria. O pastor profissional. O pastor profissional é aquele que ele faz de profissão o seu cargo uma profissão. E tudo que ele faz é como profissional. Profissional é aquele que só quer receber aquilo que ele faz. Então esse é o pastor profissional. O sexto pastor é o pastor ungido por Deus. O pastor ungido por Deus é igual a Moisés, é igual a Davi. Ama as ovelhas, dá a sua vida pelas ovelhas. O sétimo pastor é o pastor ungido por dinheiro, que são aquelas pessoas que são empresárias, bancam e falam: eu também quero ser pastor, então me derrama um óleo. E aí se torna também um pastor por dinheiro. O outro pastor ungido é o pastor falso, que está baseado no livro de Jeremias. É os falsos pastores. Então tome cuidado. Olhe bem para a palavra de Deus e examine as escrituras, para você não estar debaixo desses 8 tipos de pastores, mas esteja debaixo do pastor que é benção, chamado e escolhido. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Shalom. Evangelista André deixa a paz.